Queridos amigos, queridas amigas, vamos então para mais um ensinamento neste domingo maravilhoso que Deus nos concedeu. Vamos aproveitar cada segundo de nossa existência aqui na Terra para fazer o melhor, começando por selecionar nossos pensamentos, filtrar nossos pensamentos, não se permitindo que nenhum pensamento de pessimismo, desesperança, falta de fé e resiliência penetre no nosso organismo. Porque, no fundo, somos felizes e não sabemos. Abrindo aqui o livro ao acaso, caiu aqui, limpar a fonte. Aí vem palavras de ensinamentos de Rubem Alves. Rubem Alves nos diz assim: não é a sua vida que vai mal, é a sua alma. Olha o que o Rubem Alves fala. Não é a sua vida que vai mal, é a sua alma. Em cima dessas palavras, o José Carlos de Luca, que é o autor do livro, o escritor, ele vem nos dizer o seguinte: o mundo exterior, ele é um reflexo do nosso mundo interior. Então vamos reflexionar sobre isso. O mundo exterior, ele é um reflexo do nosso mundo interior. E ele continua. O corpo, ele é um reflexo da alma. O corpo é o reflexo da alma. As nossas doenças falam mais de nós mesmos do que qualquer outro discurso. Está vendo só como são as coisas? Claro que a gente não pode aqui generalizar, né? Porque cada caso é um caso. Mas, via de regra, quando a pessoa tem um problema de úlcera, um problema de gastrite, e às vezes a pessoa até é uma pessoa nova, mas está com esse problema. É evidente que pode ser uma má alimentação, né? Por isso que não dá para generalizar. Mas, via de regra, isso ocorre em consequência de nossas atitudes, ação e pensamentos. Da tensão emocional, alguma parte frágil do corpo, vulnerável, ela vai, geralmente, é o estômago, né? Mas, enfim. Então ele fala, olha, eu vou repetir para que todos nós possamos reflexionar sobre isso. Ele fala, o mundo exterior é um reflexo do nosso mundo interior. O nosso corpo, ele é reflexo da alma. E as doenças falam mais de nós mesmos do que qualquer outro discurso. Eu conheci uma mulher, de certa forma até jovem, nos seus quase 60 anos de idade, na faixa dos 58, 59, 60 por aí. Uma mulher robusta, com muita saúde. Mas era uma mulher que ela era muito apegada à sua casa. Muito apegada à sua casa. E ao imóvel, né? E também aos seus afazeres domésticos. Ela era muito apegada a isso. E o seu pai era um homem abastado e ele cismou de tirar a sua filha, né? Porque ele sempre criou a sua família no sistema patriarcal. Ele que mandava, e sempre mandou porque ele tinha o poder. Ele tinha um fazendeiro muito rico. E aí ele cismou. Ele criou os filhos tudo com autoridade, né? E ele cismou de essa filha casada, também com filha já também casados. E ela já era avó, portanto já era avó. E ela morava com o marido dela, né?
num determinado local de sua cidade. E de repente esse pai cismou de tirar ela daquela casa para comprar uma casa bem mais moderna, bem mais luxuosa, para dar para aquela filha. Ele foi lá na casa dela e falou, olha, estou comprando aí, se prepara que você vai mudar, que eu estou comprando uma casa bem melhor do que essa, que isso aqui é um muquifo, não era muquifo, uma casa maravilhosa, mas ele cismou que tinha que dar uma casa, não é, para a filha, mas a gente percebia que aquela atitude dele não era especificamente para proporcionar à filha algo mais luxuoso, mas sim para satisfazer o seu ego, de querer sim, da sua autoridade, querer sempre impor as suas vontades, sem consultar a filha se ela queria sair dali ou não. E a filha amava aquela casa, uma casa muito boa. Aí o que acontece? Ele impôs até que a filha até adoeceu. Ele pegou e tirou a filha daquela casa e colocou em outra. A partir daquele instante, aquela mulher, aquela sua filha, entrou numa profunda depressão. Uma profunda depressão. Ele agindo pela ignorância, nunca pela maldade. O seu pai não era maldoso, ele era um homem, dentro de suas limitações, um homem bom, mas ele impunha as coisas, ele não consultava ninguém sobre o que devia, o que queria ou gostava de fazer. Era a lei dele e ponto final. E ela entrou numa profunda depressão. Os médicos não saíam da casa dela. E ele sempre falando que aquilo ali era dengo da parte dele, era choramingo da parte da filha dele. Que a filha tinha de tudo, não tinha motivo para ficar daquela forma. Enfim, aí aquela mulher, ela tinha uma sala que ela ficava o dia inteiro cuidando daqueles móveis da sala. O dia inteiro ela ficava olhando para aqueles móveis da sala. Aí, às vezes, ela nem conseguia assistir TV, porque ela tirava um detalhezinho, um vaso de um lugar, passava para outro. Aquilo ali era o que deixava ela feliz, fazer aquilo, que a vida inteira ela fez aquilo, né? Era uma realização maravilhosa desde criança. E aí ele cismou, já ela naquela casa nova, ele cismou de mudar aqueles móveis, jogar tudo fora, colocar só móveis novos. Quer dizer, a única coisa que tinha sobrado para ela, da casa que ela tanto amava, agora estava em outra casa que ela não gostava, porque ela gostava mais era da outra, aí ele vendeu, jogou os móveis tudo fora que ela tanto gostava. Não demorou 3 meses, essa mulher morreu. Nova. Ela terminou morrendo. Porque aquilo que satisfazia ela, aquilo que motivava a vida dela, aquilo que incentivava a vida dela, aqueles afazeres, aquele hábito que ela tinha há muitos e muitos anos, ela se alimentava daquelas atividades, de cuidar da casa e daquela sala. Aquilo era a vida dela, tirou a vida dela, acabou a mulher. E ela morreu. Ela morreu. E ela terminou morrendo por causa disso. E aí, pessoal, fica aí para a nossa reflexão, né? Fica aí para a nossa reflexão. Aí ele continua. O corpo, ele é reflexo da alma. As nossas doenças falam mais de nós mesmos do que qualquer outro discurso. Está vendo? Aquele apego excessivo que ela tinha por aqueles imóveis, não é? por aquelas coisas materiais, não é?
é uma doença da alma, né? Tem nada a ver com o corpo físico, é uma doença da alma. Quando ela se viu, não é, sim, impossibilitada de fazer o que mais gostava, a alma expurgou, expeliu para fora, colocou para fora no corpo físico. Não é? Aí é que está. Aí foi por isso que ela morreu. Adoeceu e morreu. Aí ele fala, o nosso equívoco é querer consertar por fora o que está errado por dentro. Nosso maior equívoco é querer consertar por fora o que está errado por dentro. Ora, se eu sinto enxaqueca, se eu tenho problema estomacal, não é? Se a minha pressão altera, e eu vou ao médico, os melhores médicos, ele me passa os melhores remédios, o remédio vai me servir como paliativo, não vai me curar. É um paliativo, é uma espécie de me engana que eu gosto. Melhora, depois volta tudo, porque o problema não está no corpo físico, está na alma. Não é? Por isso que ele fala aqui, ó, nossa equipe é querer consertar por fora o que está errado por dentro. Aí ele continua, queremos mudar a vida sem mudar nós mesmos? Isso não é possível. Nós somos a causa de quase tudo que acontece em nossa vida. Pessoal, nós somos a causa de quase tudo que acontece em nossas vidas. Pode ter certeza. Somos a origem do bem ou do mal que nos acontece. Porque nós somos os artífices de nossa felicidade ou infelicidade. Todo o mal que nós sofremos, todas as nossas vicissitudes, todas as pedras de nosso caminho não surgiram por um acaso. Todas essas vicissitudes têm a sua origem em escolhas equivocadas. Escolhas equivocadas. Aí ele continua, certamente não é muito agradável admitir isso, porque será sempre mais cômodo culpar os outros. É verdade. A gente culpa os outros, a gente culpa até Deus. Até Deus a gente culpa. Eu não faço nada errado, nunca fiz nada errado, nunca prejudiquei ninguém, por que eu passo por isso, por que as coisas estão erradas para mim, porque eu tenho doença. É isso, culpa os outros. Começa a se vitimizar. E tem pessoas que são viciadas em vitimização, só vive reclamando, a minha vida é infeliz, nada dá certo para mim. Olha, eu conheço várias e várias e várias, uma infinidade de pessoas assim, que só vive reclamando. E tem mais, eu conheço um vastíssimo número de pessoas que sabem que o problema está com ela, por não aceitação, não se conformar, não tem resiliência, e mesmo assim sente prazer em permanecer daquela forma. Não esboça nenhum gesto em querer mudar, parece que se compraz em sofrer e se vitimizar. Passa a vida reclamando. Adora gritar e reclamar. Isso é pior que um câncer. Aliás, o câncer surge daí. Tem a sua origem nos nossos comportamentos, nas escolhas equivocadas. Aí ele continua, eu vou repetir aqui, certamente isso não é muito agradável de admitir, a pessoa não quer admitir isso, porque será sempre mais cômodo culpar os outros, a sua sina, o seu destino, culpa a Deus, né? Todavia, não assumir a própria responsabilidade pelo que nos acontece é uma forma infantil de viver e que não nos leva ao crescimento, a que a vida nos instiga através dos incômodos chamados problemas. Conheço também pessoas que estão bem de vida, nada a reclamar na parte financeira, mas de vez em quando passa por problemas físicos, doenças, passa por problemas
de princípio de depressão, uma melancolia desconhecida, que não se sabe a origem. A pessoa tem tudo. Tudo que a pessoa quer, ela tem, ele tem, mas dentro de si falta algo. Nunca está durante muito tempo bem. Uma hora está bem, outra hora não está bem. Uma hora está feliz, outra é extremamente bipolar. Conheço pessoas assim, até de certa forma abastado. Está abastado, mas sente essas complicações emocionais, psicológicas, não é? Físicas, problemas, todos eles psicobiofísicos, né? Mas essas pessoas, a gente percebe via de regra que não percebe que o problema está na própria pessoa. Ela é a origem do seu próprio problema. Ele é o criador do seu próprio problema. Eu tenho uma pessoa que é da minha mais alta estima, um amigo meu, um grande amigo meu, que ele está... Aliás, eu conheço vários amigos que estão assim, vários, nessa situação. Tem tudo e ao mesmo tempo não tem nada. Porque tem tudo material, em certa forma, em certa abundância, mas vive, toda hora está passando por um problema, seja ele emocional, psicológico ou físico. Mas a pessoa não se mexe. Não se mexe. Será que a gente esquece, não é? Que Jesus trabalhou até o último dia. Irmã Dulce trabalhou até o último dia. Chico Xavier trabalhou até o último dia. Teresa de Calcutá trabalhou até o último dia, Madre Teresa. O próprio Papa, a certa ocasião, falou, o choreiro dos padres, que os padres deveriam sair da zona de conforto, e é verdade, porque na época, na minha época de criança, eu cansei de ver, de presenciar padre ir nas casas, participar dos conflitos daquela família, ia em velório, que antigamente era nas casas, ia até em aniversário, batizado, os padres compareciam, benzia as pessoas, enfim, o padre ele era presente. Hoje em dia, nem na igreja não se vê mais padre. Então, a pessoa prefere ficar na zona de conforto, a pessoa sabe, esses amigos meus estão passando por esses conflitos, mas não levanta do sofá para participar de um sopão, para ir numa favela, para ir num asilo, para ir no hospital, ir numa penitenciária. Sabe que tem amigos que estão passando por problema, mas não vai visitar o amigo, não pega o telefone, não liga para as pessoas para saber se as pessoas estão precisando de uma palavra, de um sorriso. Não tem atividade no bem. Infeliz daquele que não tem atividade no bem. Um homem que não tem atividade no bem, no mundo de hoje, ele está totalmente, completamente vulnerável. Completamente vulnerável. Porque a maior imunidade, a mais eficiente imunidade, não é a máscara, não é a vacina, não é médico, nem é remédio. A maior imunidade está no nosso coração, nos sentimentos sublimados do nosso coração, que ocorre através da educação do pensamento, que ocorre através da ação, na atividade, no bem. Quero ver qual é o mal que acontece com uma pessoa onde o seu foco está especificamente direcionado para o trabalho no bem. E o principal foco também é em si próprio, na sua transformação moral, na educação dos seus pensamentos, se amando. E se ele se ama, não se permite que um pensamento de pessimismo, de vitimização, de reclamação, de blasfêmia, ganhe corpo dentro de si. Isto chama-se imunidade. Temos atividade no bem? Se não tem, você está vulnerável. Tem intimidade com Jesus? Não tem? Está vulnerável. Qualquer coisa lhe atinge e derruba.
e derruba, porque está vulnerável. E aí, quando a pessoa está vulnerável, ela toma escolhas equivocadas. Ele tomou escolha equivocada. A escolha equivocada é a personificação do mal. É isso. É isso. Aí ele, repetindo aqui, certamente não é muito agradável admitir isso, porque será sempre mais cômodo culpar os outros. A gente prefere culpar os outros da nossa intemperança, né? Das nossas escolhas equivocadas, das nossas intempestividades. Né? Todavia, não assumir a própria responsabilidade pelo que nos acontece, não é? É uma forma infantil de viver e que não nos leva ao crescimento, a que a vida nos instiga através de incômodo chamado problema. Isso é muito profundo, fantástico, que ensinamento. Vou repetir, para que essa verdade penetre no íntimo do nosso mais íntimo, dentro de mim e de você. Todavia, não assumir a própria responsabilidade pelo que nos acontece é uma forma infantil de viver e que não nos leva ao crescimento, a que a vida nos instiga através dos incômodos chamados problema. Está vendo? E ele continua. Disse Jesus, conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Qual seria a verdade sobre os nossos sofrimentos? Qual seria a verdade sobre o meu sofrimento e o seu? Qual seria? Qual a origem disso? Aí ele continua. Cada um deve se fazer essa pergunta e respondê-la com toda honestidade. Olhe para dentro de si, faça uma reflexão, não é? Uma viagem, uma incursão no seu interior. Os verdadeiros males procedem do coração. Isto quer dizer, o mal vem do nosso mundo íntimo e contamina toda a nossa vida, todo o sistema imunológico, todo o nosso sistema nervoso, todo o nosso sistema emocional, psicológico, físico e espiritual. Essa é que é a grande verdade. Tomar consciência do que vai mal dentro da gente é o primeiro passo para as grandes transformações. Conhecer a verdade, não é? O coração, ele é a fonte da vida. E a nossa fonte pode estar contaminada pela raiva. Você tem raiva, às vezes? Ou então o nosso coração pode estar contaminado pelo medo. Você está com medo de sair de casa? Com medo de pegar doença? Com medo de servir o próximo? De se envolver com os sofredores? De encarar você mesmo? Ou então o nosso coração pode estar sendo contaminado pela melancolia, pela tristeza, pelo pessimismo, pela desesperança, pela falta de fé, pela falta do hábito da oração ou pela falta de atividade no bem. Tudo isso são vulnerabilidades que diminuem a nossa imunidade. Aí ele continua essas três emoções básicas: raiva, medo, tristeza e pessimismo afetam todos os níveis de nossa consciência, desde a nossa saúde, os nossos relacionamentos e até a nossa prosperidade. A vida profissional é afetada por isso. Por isso, interpretando o Rubem, quando nossa alma vai mal, a nossa vida vai junto. Precisamos limpar a fonte. Procuremos entender o que estamos sentindo. Por que estamos tristes? De onde vem esse medo? Essa falta de segurança? Esse temor? De onde vem esse medo? O medo de sair de casa? De onde vem o medo de participar de uma entrevista? De onde vem o medo de amanhã não ter o sustento necessário? De onde vem o medo de dirigir? De onde vem o medo de doenças? De onde vem isso? É o que ele pergunta.
Precisamos limpar a fonte. Procuremos entender o que estamos sentindo. Nós temos que pesquisar os pensamentos e o que eu estou sentindo. Né? Por exemplo, digamos que eu seja invadido por um ciúme. Aí eu tenho que fazer uma reflexão, que é uma viagem, uma incursão no meu interior, e eu começo a conversar com minha própria consciência. E aí eu falo para minha consciência, meu Deus, o ciúme o que é? É uma energia, a consciência responde, a própria consciência, o ciúme o que é? É uma energia. Essa energia é boa ou ruim? Não, ela é ruim, porque eu estou me sentindo mal. Ela vem, a outra pergunta, ela vem de Deus ou não? Não vem de Deus, porque Deus jamais permitiria que eu me sentisse incomodado com um pensamento, um sentimento. Então, conclusão, se é ruim, se não é de Deus, então eu não quero que isso penetre muito tempo dentro de mim. Eu tenho que expulsar. É assim que se cura. É a autocura. É a autocura. E aí ele continua, porque a pessoa tem raiva às vezes, a pessoa tem medo, insegurança, ou então tristeza, melancolia, falta de fé. Essas três emoções básicas afetam todos os níveis de nossa existência, desde nossa saúde, afeta os nossos relacionamentos e até a nossa prosperidade na vida profissional. Por isso, interpretando o Rubem, quando nossa alma vai mal, a nossa vida vai junto. Precisamos limpar essa fonte de dentro de nós, o nosso interior. Procuremos entender o que estamos sentindo, analise. Veja se é de Deus ou não é de Deus. Por que eu estou triste? De onde vem o medo, meu Deus do céu? De onde vem esse medo, essa insegurança, esse temor? Por que eu tenho raiva? Às vezes eu me irrito e fui impaciente. Por que eu estou impaciente? Porque hoje eu acordei com azedume, com impaciência. Quero ficar distante de todo mundo, me isolar das pessoas, ficar sozinho, sozinha. Por que isso? Entendamos que eles estão mostrando algo de nós que não vai bem. E então esse sintoma mal está mostrando que algo dentro de mim não vai bem. É um mal necessário. Porque esses sintomas ruins é um grito que a alma está dando, nos avisando que algo dentro de mim não vai bem. Que eu estou apresentando uma vulnerabilidade. Aí ele continua. Entendamos que eles estão mostrando algo de nós que não vai bem, a fim de que nos conheçamos melhor e possamos tratar nossas feridas. Se nos sentimos feridos interiormente, por certo, não estamos felizes. E acabaremos ferindo os outros também, sendo vítimas de novos ataques. Uma coisa chama a outra. Se eu não estou bem, termino contaminando quem estiver por perto de mim. O que cura um ferimento emocional, o que é? É o amor. O amor, ele cicatriza feridas, porque aquele que ama não agride, não é cruel consigo e nem se abandona. O amor nos estimula a tomarmos conta de nós mesmos, não ficando à mercê da comiseração alheia ou da maldade dos outros. Como diz William Shakespeare e em Henrique V, o amor por si mesmo, meu soberano, não é um pecado tão vil quanto a autonegligência. Não raras vezes estamos sentindo negligentes ou permitimos que sentimentos tão ruins permaneçam indefinidamente conosco, estragando a nossa vida, sem meias palavras. Isto é falta de amor para com nós mesmos. Amar é crescer, limpar as feridas inevitáveis da vida e seguir em frente na construção de um eu melhor. Assim a alma fica bem e a vida ainda melhor. Ensinamentos fantásticos para a nossa reflexão. É necessário conhecer a verdade, a nossa verdade, o nosso interior, para nos libertarmos. Um bom domingo para todos, que Jesus nos abençoe.